sejam todos bem-vindos para a nossa aula. Nós vamos falar sobre déficit de atenção. Eu citei no outro vídeo, mas senão o vídeo ia ficar muito longo, pesado para algumas pessoas. Então a gente está tentando fazer vídeos com no máximo de 10 a 11 minutos de duração de cada aula para não poder ter, as pessoas terem dificuldade para poder assistir, né, baixar esse vídeo. Então nós vamos falar sobre, nós já estamos falando sobre o conceito de atenção, que é você focar em algo, jogar para fora as coisas, as informações, os acontecimentos que estão à sua volta inútil e focar para você passar por todo um processo de organizar, planejar, executar e finalizar aquela ação. Então, o que acontece, Paola, com o déficit de atenção, principalmente nas nossas crianças? Ele afeta a questão nas crianças com TDAH, adultos e adolescentes. Toda vez que eu falar é para todo mundo que tem TDAH, ok? O que acontece? Ele exige o quê? Ele afeta a questão da regra, da rotina, que já foi dito, a atenção a detalhes, não consegue ver detalhes nas coisas, é questão de percepção visual, percepção auditiva. Então ele mexe muito com a questão de afetar, prejudicar a percepção. Tem dificuldade de sustentar a atenção por muito tempo. Por isso que nos vídeos eu estou batendo nessa tecla. Gente, quando passar informação para a criança, para o adulto, seja curta, seja clara, seja objetiva, diga o que você quer. Na prova não tem essa questão da pegadinha toda hora ali. Fale o que você quer. O importante é aprender, é saber fazer e não essa questão da quantidade. O ideal é a qualidade do que está sendo ensinado e do que está sendo absorvido, aprendido, né, pela criança. Então, qualquer atividade que exige muito tempo, esquece. Por quê? Existe o déficit de atenção. O déficit de atenção é deficiência da atenção, certo? Então, quando você vê que o menino está parecendo surdo, igual que a gente já falou, é melhor você ali fazer uma síntese, resumir e pronto. Esses dias eu estava estudando com um menino, que ele está no 6º ano, e o livro dele estava falando sobre relevo, biomas. Gente, tinha 20 páginas. E eu faço muito trabalho com mapa mental, com esquema, com resumo. Aí eu fiz, né? Montei para ele tudo bonitinho. Ele falou, desse jeito aqui eu aprendo. Mas se você mandar eu ler essas páginas aqui, todas essas páginas, é muita informação, eu não consigo. Então, assim, o que eu fiz com ele? Eu peguei os conceitos, ali o que estava mais importante. Eu já tinha pego a prova da professora, dado uma olhada de mais ou menos como era o raciocínio dela em relação às provas que ela fazia, que foram provas anteriores, e ali você vai montando. Então, foi esse trabalho que eu fiz com a criança. Você ficar evitando... ele é preguiçoso. Não, gente, existe um problema, existe um transtorno que a gente está mascando aqui, falando. Então, evitar atividade de um esforço mental muito longa. Ele perde objeto, ele perde tarefas, como a gente já falou. Existe essa questão da distração. Então, é necessário que tudo que faça com essa criança, ele tenha uma pessoa ali, em sala de aula, que ajude, que oriente essa criança em casa. Precisa estar toda hora falando. É muito cansativo. Eu sei por causa da minha filha, é muito cansativo. Mas uma hora ela aprende. Em nome de Jesus ela vai aprender, eu tenho certeza. Uma hora ela entra no esquema. Então, assim, esse negócio a gente falar assim, às vezes eu fico nervosa, falar, automatizar as tarefas do dia a dia. Eles esquecem tudo, esquece. Então, tem que estar toda hora ali batendo na tecla da rotina, batendo na tecla das regras. Então, assim, é importante a gente dar atenção para isso, né? Porque tem dia que, para todo mundo é cansativo. Para o professor de sala de aula, que toda hora está falando a mesma coisa. Porque a gente, né, o ser humano em si, tem esse desgaste mental. Então, o pai da criança com TDAH sofre, todo mundo sofre. Então, mas a gente tem que ter essa paciência, né?
e é necessário que tenha outras pessoas ajudando. E procurar sempre ajuda, procurar profissionais. Eu lembro quando a minha filha era pequena, foi indicado uma terapeuta ocupacional para ela, e assim, isso foi o divisor de águas. Foi essencial como a minha filha melhorou depois de um terapeuta ocupacional. Então, gente, déficit de atenção é um vídeo curto. Então, até o próximo vídeo.